Olá, olá, espero que esteja tudo bem convosco, que a última semana tenha sido boa. Sim, falhei domingo, tive alguns problemas familiares, tive de estar a dar apoio à minha mãe e por isso tive de pôr mesmo a gravação de vídeos e edição em stand-by. Espero que não tenham dado muito pela minha falta, por isso no último domingo não tivemos sugestão de filme ou série. No próximo domingo já voltamos à carga, mas hoje, quarta-feira, temos Reddit React. E a pergunta de hoje é: qual foi a pior interação que já tiveram com outras pessoas? Vamos ler aqui a mensagem do OP. Olá a todos, basicamente eu sou introvertido e não gosto muito de pessoas no geral. Quando vou a uma loja, restaurante ou a algum espaço com bastante gente, eu penso, PQP, se fosse eu já tinha dado uma marretada naquela Karen. Admiro bastante as pessoas que trabalham com o público, seja em que trabalho for, pois lidar com pessoas não é fácil e aparece de tudo. Ora, eu tenho muitas destas. Assim de repente lembro-me de duas, talvez me lembre de mais ao longo do vídeo. Mas antes de mais, que eu quase me esquecia, não se esqueçam de deixar like neste vídeo. Habemos gata, não é? E deixem também já nos comentários a vossa resposta. Ou respostas, porque no que toca a interações más com outras pessoas, infelizmente, nunca é só uma, não é? Então, a primeira de que me lembro, eu era muito novinha e eu sempre usei o cabelo comprido, sempre gostei de usar o cabelo comprido e lembro-me de estar um daqueles buffets. A minha mãe gostava muito de ir àquele buffet a peso, sabem? Que nós vamos pondo as coisas no prato e depois no fim pesam. Pronto, eu estava com a minha irmã, estávamos a olhar para as coisas, o que é que havia e tudo mais, estávamos na fila e de repente uma senhora meteu-se e começou a falar connosco. E eu juro que não percebi o que é que ela estava a dizer, sei que ela estava assim muito séria e que a minha irmã ficou muito chateada. A minha irmã é mais velha. Então a senhora estava a dizer para eu não estar ali a olhar para o que havia porque podiam cair cabelos meus na comida. E eu ainda hoje me pergunto se todas as pessoas que vão a esses buffets vão de cabelo apanhado. Eu não sei, porque eu não tinha propriamente queda de cabelo. Tinha cabelo comprido e assim ondulado, como tenho hoje. Se calhar um bocadinho mais encaracolado do que está agora, porque eu ainda estou com efeitos de alisamento, mas não sei, pessoas com cabelo comprido que costumam usá-lo solto, isto já vos aconteceu? É que eu achei esta interação tão bizarra que ficou na minha memória até hoje. A outra de que me lembro, estava eu na praia com a minha mãe, mas isto começou com: nós íamos a caminho, apercebemos-nos de que não tínhamos guarda-sol. Então parámos, eu acho que foi no Pingo Doce, e comprámos o guarda-sol mais barato que nos apareceu à frente. Eu não quero dizer que custou 5 euros, mas sei que custou mesmo um valor muito baixo. Era mesmo só para desenrascar. E eu até comentei com a minha mãe que o guarda-sol era assim às riscas, brancas e lilás, e roxo é a minha cor favorita. E pensei, olha que giro, é uma cor de que eu gosto. Estávamos nós as duas na praia, muito tranquilas, e aparecem duas senhoras assim mais velhas e metem conversa connosco. Mais uma vez, nestas situações eu às vezes não percebo o que é que se está a passar. Porque a senhora estava a dizer que tinha um guarda-sol igual àquele e que o tinha deixado no dia anterior ali na rocha e que tinha desaparecido, e eu juro que na minha inocência ela estava a tentar perguntar-nos se tínhamos visto um guarda-sol igual. Questão, a minha mãe é do norte e normalmente em interações em público ela não papa grupos. Posto isto, a minha mãe percebeu o que realmente estava a acontecer. A senhora estava a acusar-nos de lhe termos roubado o guarda-sol. Oh no, you didn't! Então a minha mãe encarnou a mulher do norte. A senhora está a insinuar que eu roubei o seu guarda-sol. Eu não lhe admito. Mas imaginem isto em nível mulher do norte. Mulher já mais velha que não tem nada a provar a ninguém. Ela ficou mesmo zangada. E acho que se percebe porquê, não é? Foi muito bizarro também. Porque ok, que é alguma coincidência nós termos um guarda-sol igual ao daquela senhora e estarmos na praia onde ela tinha perdido o guarda-sol no dia anterior. Mas quer dizer, aquilo estava à venda no Pingo Doce. Era barato. A probabilidade de haver várias pessoas, não é? Eu lembro-me num ano, e nem era barato, havia um kimono na Zara que toda a gente tinha igual. E não era barato. Imagine-se um guarda-sol de não sei quantos euros. Enfim, até hoje é uma memória que eu guardo, porque na altura fiquei completamente sem reação, só a ver a minha mãe a ficar ofendida, e com toda a razão, com aquela senhora a insinuar que lhe tínhamos roubado. E eu estava com a minha mãe, eu vi a minha mãe a comprar o guarda-sol. Enfim, vamos então passar às respostas. Quando tinha para aí 12 anos, estava na fila do Pingo Doce com os meus pais e chegou uma mulher de cadeira de rodas que literalmente me empurrou para me passar à frente. Não disse nada, apenas fez isso. Quando os meus pais se aperceberam da situação, chamaram-na a atenção e disseram que ela devia ter pedido com licença pelo menos. Ela passou-se completamente a dizer que tinha todo o direito de nos passar à frente e ainda desejou que eu tivesse um acidente e ficasse numa cadeira de rodas também.
Pois, de facto, a prioridade não nos isenta de pedir licença, né? Mas o que me está a chocar mais aqui é ela desejar que ele tivesse um acidente e ficasse igual. Não que seja o fim do mundo, ok? Temos de perceber que as pessoas com deficiência existem e temos de as normalizar na nossa sociedade, mas desejar, sabendo nós que o nosso mundo ainda não está preparado e acessível para essas pessoas, é um bocadinho maldoso, não é? É um tema muito sensível para mim, até porque eu tenho uma pessoa próxima da família numa situação dessas e por isso tenho sempre dificuldade com estas histórias, mas de facto, a ser realmente como esta pessoa contou, não foi fixe. Quando trabalhava numa loja de roupa de renome, entrou uma senhora engenheira que tinha idade para ser minha mãe com a filha. Quando chegam ao balcão para pagar as coisas, eu não dobrei as calças da forma que a senhora achava correta. Começou a desatinar comigo. Eu disse que só sabia dobrar daquela forma, a filha teve um pouco de empatia e ajudou-me a dobrar as calças como a mãe queria, até de repente a senhora engenheira tirar as calças das mãos da filha e dizer-lhe: "Tu não tens de fazer isso, filha, não é o teu papel. Tu tens um curso universitário." Eu tinha 19 anos. Quem lhe disse que eu não estava a tirar um curso universitário ao mesmo tempo que trabalhava ali? Ou que já teria curso e não estava a trabalhar na área? As minhas colegas eram todas formadas. De qualquer das formas, ainda hoje tenho a morada dela e os dados para qualquer dia lhe meter um embrulho no correio. Não se pode, temos pena. Pois, isto é... Infelizmente não podemos usar os dados das pessoas para isto, mas sim, eu a trabalhar em atendimento ao público também tive algumas situações assim muito chatas. Eu já era licenciada e tinha muitas vezes pessoas que me tratavam como se eu estivesse ali porque era burrinha, que não tinha estudado. Quer dizer, se bem que há muitas pessoas que não estudaram e não são de todo burras. Mas entendem o que eu quero dizer. Enfim, é tão desnecessário sejamos engenheiros ou raio que o parta, é tão desnecessário e pela minha experiência mesmo a trabalhar em algumas áreas, eu já percebi que às vezes as pessoas com mais dinheiro são as que menos ostentam e menos se comportam desta maneira. Convenhamos, pessoas com dinheiro à séria. Portanto, este tipo de histórias até me deixa desconfortável porque é tão estúpido. Fiz uma vez reforço de verão numa loja da Calcedónia. Uma senhora super indignada mandou-me dizer às costureiras para usarem cores diferentes nos biquinis, que aquelas eram todas feias e queria que eu lhes ligasse às costureiras, sim, ali à frente para ela ouvir. Opa, sério, as pessoas... Enfim, os caprichos das pessoas são surreais. Nos tempos de faculdade, trabalhei como repositor no continente para ajudar a pagar as propinas. Apanhei alguns clientes malucos. Uma velha que foi ao corredor dos azeites perguntar: "Oh menino, tem azeite para os mortos?" Era o mais barato para as lamparinas do cemitério, explicaram-me depois. Já tive um cliente a gritar comigo por ter de esperar 5 minutos pelo pedido. Ainda verifiquei a hora do pedido no talão para ter a certeza. O homem quase entrou para dentro do balcão da loja. No fim ele disse que estava frustrado e precisava de descarregar. Então vamos descarregar no pobre coitado que está ali a ganhar provavelmente o ordenado mínimo e a trabalhar que se farta. Sim, essa é que é a pessoa certa para nós descarregarmos. A malta faz tudo menos terapia, é impressionante. Uma vez quis ajudar um senhor que deixou cair as laranjas ao chão no Pingo Doce e perguntei: "Precisa de uma mãozinha?" O senhor não tinha uma mão. Ele riu-se muito e eu fiquei para morrer. Eu vou sair deste episódio traumatizada. Um homem queria agredir-me porque olhei para ele num supermercado. Mas quanto tempo é que ficaste a olhar? Há ali um máximo aceitável, não é? Depois começa a ser creepy. Mas se foi só passar o olhar, então é maluco. Enfim, isto são tudo respostas muito grandes, mas vão dar aqui muito à questão do atendimento ao público. Eu também tenho aqui algumas interações esquisitas com malta dos call centers e eu, das poucas vezes que atendo o telefone e de facto falo com pessoas de telemarketing, já tive algumas interações estranhas. Lembro-me, por exemplo, eu até estava acho que já falei disto aqui noutro vídeo, estava num processo de recrutamento, então qualquer chamada de um número que eu não conhecesse, eu pensava que podia ser daquela empresa. Atendi e era para me venderem um cartão de crédito. Olhem, eu não sei de que marca é que era, de que banco, não me lembro. Sei que era um cartão muito bom, que dava muitos descontos, isto e aquilo outro, era só vantagens. Só que eu tenho um bocadinho de alergia a créditos e cartões de crédito que não sejam mesmo necessários. E então disse logo que não queria, que não estava interessada, pronto, que não queria ter cartões de crédito, pronto. E a senhora, eu já não me lembro como é que ela levou a conversa para aí, mas era do género: mas como é que sabe que não gosta, se nunca experimentou, se nunca tivesse usado a internet, como é que era hoje em dia? Como se estivéssemos a falar de uma coisa ultra inovadora como é a
internet, não é? Uma coisa muito estranha. E tive vários assim. Uma vez uma senhora que estava a tentar vender-me um seguro de saúde disse: imagino que amanhã escorrega na banheira e parte uma perna. E o tom quase pareceu ameaçador. Não gostei. Não me pareceu uma técnica de vendas assim tão boa. Mas agora é a vossa vez. Qual foi a pior interação que vocês já tiveram com outras pessoas? Contem-me aqui nos comentários. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar like no vídeo. Sigam-me também nas outras redes sociais. Eu, entretanto, se não tiver perdido seguidores, entretanto, cheguei aos 40 mil no Instagram e estou muito contente. Demorei muito tempo a chegar a este número, portanto, estou orgulhosa. Se não me seguem por lá ainda e quiserem seguir, fica ao convite. E no TikTok também, já agora. E posto isto, até ao próximo vídeo.